Se fosse possível ver o que as baleias estão tramando em relação ao preço do Bitcoin, é nesse vídeo que a gente vai falar sobre. Além disso, vamos falar sobre as buscas de Bitcoin por brasileiros no Google, né, aquele site Google Trends. Vamos falar também sobre a saída de capital da B3, ou seja, da Bolsa Brasileira, que é possível a gente ver isso, o fluxo ao longo de 2024, que realmente não estou vendendo susto, realmente está acontecendo mesmo. Vou falar sobre o ciclo. Pessoal, ninguém é besta. Passou o halving do Bitcoin, a chance de explosão de preço é muito grande, até porque a narrativa agora é redução na taxa de juros, beleza? Então vou colocar na tela para a gente começar. Bom, inicialmente vamos falar daquilo que vocês querem ver, o que as baleias estão tramando. Para a gente entender, primeira coisa a gente vai entender esse gráfico, vamos lá. Tá vendo essas coisinhas amarelas aqui, ó? Isso daqui são ordens, se tiver em cima do gráfico, são ordens de venda, e se tiver abaixo são ordens de compra. Você percebe que o preço, ele geralmente tem dificuldade em passar dessas regiões ou cair abaixo dessas regiões. Mas cuidado com isso, porque tá vendo aqui que às vezes essas grandes ordens, as baleias retiram e o preço, ó, vai para baixo. Só que veja, quando elas querem segurar o preço, tentar manipular, elas colocam ordem que se chama ordem spoofing, que é para tentar manipular o preço. Então você tem aqui, ó, ordens, grandes ordens aqui embaixo, e veja que o preço do Bitcoin se teve um fundo. Aí para manipular, o que é que elas fazem? Começa a colocar essas grandes ordens cada vez mais para cima, ó. Pega aqui, empurra. Aí vai para cá, empurra. Aí o preço explodiu para cima. Aí, ó, vem uma porrada de ordem de venda, ou seja, é difícil passar de grandes ordens assim. O preço até foi lá em cima, tá? A gente pode ver aqui que talvez a gente tinha ordens executadas ou essas ordens sendo retiradas. Logicamente não passou e desabou, e a gente tem aqui, ó, ordens, né, tentando pressionar o preço para baixo. Então você queria jogar o preço aqui para baixo. Outra coisa, se a gente vê nesse momento agora, né, as baleias tentavam segurar o preço nessa região. Eu falei sobre isso no vídeo anterior. Se você não assistiu, assista, porque tá muito bacana. Além disso, a gente vê que essas ordens, né, das baleias tentando segurar o preço estão exatamente aqui, ó, entre a região de 65 e 63. Falei o seguinte, a gente tem uma estrutura de alta aqui, né, se a gente tocar o gráfico aqui, nesses pontos, a gente consegue enxergar que houve o quê? Um rompimento. A gente pode pintar até essa linha de verde, tá? Houve um rompimento e que se o preço perder essa zona de suporte, o que vai acontecer é que o preço, ó, tende a cair. Só que veja, todo mundo vai querer vender aqui, certo? Então essa seria uma zona grande de liquidez para que as baleias captem esses bitcoins. Por quê? Porque a quantidade de Bitcoin dentro das corretoras está muito baixa. Então, como que elas conseguiriam comprar se não colocar ordens extremamente altas, né? Isso já aconteceu antes, tá? Aqui atrás, se a gente tocar esses fundos aqui, ó, esse e esses outros dois fundos, aconteceu exatamente isso, ó. Um toque, dois toques, perdeu. Só que perdeu a partir daqui ficar lateralizando e desabar, concorda comigo? Só que as baleias compraram aqui. E outra coisa, ninguém é besta, né? Depois do halving, Bitcoin sobe. Então, se a gente parar com um ciclo, veja, o ciclo de 2017 é esse aqui de laranja. E o ciclo atual é esse aqui em vermelho. Veja que o preço é todo esse tempo aqui para subir e ainda um gás, que é a redução da taxa de juros. Então, a gente pode ver esse movimento se continuar. Tá? Até porque, veja, aqui a gente está em uma lateralidade, já era para o preço, ó, ter desabado, e não está desabando, porque, como eu falei, ninguém é besta. Fluxo, né, de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira, que é a B3, vamos olhar aqui, ó, janeiro de 2024, início de janeiro, tá vendo essa linha laranja aqui? Isso é a média, 28 períodos
né? Então a gente tem aqui essa média abaixo, sempre abaixo. Por quê? Isso mostra que o maior fluxo, o somatório do fluxo, ele é negativo, ou seja, a saída ela é muito maior. E a gente consegue ver isso nitidamente, tá vendo? Ó? Tipo, vê que a maioria do capital aqui é só fluxo de saída. Isso joga a Bolsa Brasileira para baixo e, logicamente, se você está tirando dinheiro do Brasil, a gente tem uma força empurrando o preço do dólar para cima. Vamos olhar aqui as buscas, né, pela palavra Bitcoin no Brasil, ó, Brasilzão, e a gente tem as buscas por Bitcoin disparando. Veja, se você olhar aqui esses 50 pontos aqui, ó, e eu coloquei nos 5 anos, né, porque é mais relevante agora, o período que o Bitcoin se tornou mais relevante, você tem aqui essas ondas de 50 pontos nunca sendo superado anteriormente. E agora a gente tem essa busca aqui, ó, crescendo pra caramba. Então a gente tem essa busca por Bitcoin bem alta aqui. Se a gente olhar aqui os estados que mais fazem essa busca, temos Tocantins, Pará, Roraima, Maranhão e etc. Então veja, e por que isso, né? Porque você vê a situação aqui meio estranha, né? Você tem aí taxação para todo lado, você tem fluxo de capital estrangeiro saindo da B3, você tem a expectativa do dólar subir, porque a gente tá já há um tempão o dólar caindo e enfim, né? Então veja, a gente tem essa linha verde aqui do gráfico do Bitcoin, a linha preta é o preço do Bitcoin, essa linha verde é uma coisa chamada CVDD. Veja que esse CVDD ele funciona muito bem como fundo do Bitcoin, ele leva em conta algumas métricas como média móvel e preço realizado do Bitcoin, então é importante para a métrica do Bitcoin. E você pode pegar isso e multiplicar em algumas vezes, então você joga o preço para cima. Se a gente analisar agora, sempre que o preço do Bitcoin atinge essa linha vermelha, a gente está falando de um topo. Pode ser que ele passe e ficar batendo nesse topo várias vezes. Além disso, temos algumas resistências no meio do caminho. E se a gente aproximar isso daqui, veja que a gente está bem próximo de atingir esse topo. E esse topo atualmente está em 150 mil dólares. Então eu quero falar para vocês o seguinte: quanto mais o preço ficar lateralizando aqui, é mais positivo. Por quê? Porque se o preço ficar lateralizando, essa linha aqui ela tende a subir. Então, imagina que ela sobe para 400 mil dólares. Então, a expectativa, né, de preço do Bitcoin, ela sobe para 400 mil dólares. Então, aproveite enquanto o preço está lateralizando, porque isso é positivo. O TK Cross, veja que ele não perde esse indicador, isso é positivo. Veja, sempre que a gente perde esse indicador é queda. Já mostrei ele aqui para vocês no passado, né? A gente tem aqui, ó, perdeu é queda, perdeu aqui é queda, perdeu aqui é queda, e isso é no bear market. A gente está em uma zona de alta, a gente está em cima desse indicador. Então, por esse indicador, ele é positivo para a gente olhar. Olha, vamos ficar tranquilo porque o preço pode retornar sem nenhum problema para a faixa de 64 mil dólares e continuar a sua lateralidade, né? Até porque a gente está no ciclo de alta e esse ciclo tende a ser positivo demais. A gente está só no início aqui da grande explosão de preço, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço. Eu vejo você no